Ensonada, o que é isso? E lá florescem rosas, ensonada. Lá é possível encontrar a fonte da vida eterna. A pessoa não está mais nas garras de um complexo de inferioridade e não tem nenhuma referência às outras pessoas. Ela encontrou a si mesma. Aqueles que estão intrigados com o poder estão se afastando e ficando longe de si mesmos. Quanto mais longe suas mentes forem, mais vazias ficarão. No entanto, as palavras como vazio e nada foram condenadas, e as pessoas aceitaram a ideia. Em vez de explorar a beleza do nada, é o silêncio absoluto. É a música sem som. Não há alegria que se possa comparar a isso. É a felicidade pura. Devido a essa experiência, Gautama Buda chamou seu encontro final consigo mesmo de Nirvana. Nirvana significa nada. Uma vez que a pessoa esteja à vontade com o seu nada, todas as tensões, todos os conflitos e todas as preocupações desaparecem. Encontrou-se então a fonte da vida que não conhece a morte. No entanto, gostaria de lembrar, não se deve chamar a isso de poder. Chame de amor, de silêncio, de felicidade, porque aquele poder foi tão contaminado no passado que até mesmo a palavra precisa de grande purificação. E ela oferece conotações erradas. Esse mundo é dominado por pessoas que são basicamente inferiores, mas que estão tentando encobrir a inferioridade com algum tipo de poder, qualquer tipo de poder. E criam muitas maneiras. Sem dúvida, nem todo mundo pode ser o presidente de um país, então, o país é dividido em estados. Daí, muitos podem ser governadores e ministros-chefes. Depois, dividem o trabalho do ministro-chefe, de modo que muitos podem ser ministros de gabinete e, inferiores a estes, muitos podem ser ministros de Estado. Toda essa hierarquia é constituída de gente que sofre de complexo de inferioridade. Do peão mais baixo ao presidente, todos estão doentes da mesma doença. As pessoas comuns, naturalmente, não têm o poder. Elas apenas observam as pessoas poderosas de longe e pensam, se eu também tivesse recebido essa honra, esse reconhecimento, também seria alguém. Eu deixaria minhas pegadas nas areias do tempo. Tornam-se intrigadas com o poder. Mas basta olhar para aqueles, como Gautama Buda, que nasceram no poder e renunciaram a ele para ver que é um exercício de extrema futilidade. A pessoa ainda permanece a mesma por dentro. Mesmo que tenha bilhões de dólares, isso não vai provocar nenhuma mudança em seu interior. Somente a mudança, a transformação dentro de si, é que trará a paz. A partir da paz virá o amor, dessa paz virão a dança, as músicas, a criatividade. Mas apenas evite a palavra poder. Exatamente neste momento o leitor está pensando nisso. Pensar não vai ajudar. Pensar é perfeitamente bom quando se quer competir no mundo pelo poder, pelo dinheiro, pelo prestígio, pela respeitabilidade. Entretanto, no tocante a definir o seu ser, a mente é absolutamente inútil. Portanto, todo o esforço aqui é para ajudá-lo a ir da mente para a meditação, dos pensamentos para o silêncio. Uma vez que você prova do seu ser interior, toda ganância, todo desejo por dinheiro, pelo poder, simplesmente evaporam. Não há comparação. Você terá encontrado o próprio Deus dentro de si. E o que mais se pode desejar? A força de vontade é ensinada a todos como um grande valor. A força de vontade é ensinada a todos como um grande valor. A toda criança se diz para ter força de vontade. E a força de vontade é algo contra a espontaneidade, de modo que não se pode ficar à vontade em uma situação repousante. Será que as flores têm que fazer muito para florescer? As árvores têm uma ação vigorosa para crescer? Não há nenhuma ação. Lao Tse costumava dizer, olhe para as árvores, olhe para os rios, olhe para as estrelas, e você vai entender a ação sem ação. Com certeza, o rio está fluindo em direção ao oceano, mas não se pode chamar isso de ação, porque não há nenhuma vontade forçando-o para ir em direção ao oceano.
Ele é muito tranquilo, não tem pressa, não tem urgência, não tem nem mesmo anseio de que deva chegar, não disputa com outros rios que possam, talvez, chegar à frente dele. Ele simplesmente segue, cantando e dançando sua dança pelas montanhas, pelos vales, pelas planícies, sem se preocupar se atinge o objetivo ou não. Cada momento é tão belo e precioso. Quem se preocupa com o amanhã? A força de vontade é usada para criar uma personalidade falsa na pessoa. A força de vontade é outro belo nome para a entidade feia chamada ego. Um dos grandes psicólogos do século XX, Alfred Adler, baseou toda a sua análise psicológica no simples fato de que todos os problemas do homem são provenientes da vontade de poder. Ele quer tornar-se alguém, alguém especial, alguém superior aos outros, alguém mais santo que os outros. Não importa se está no mercado ou no mosteiro, a luta é para estar no topo. Quanto mais o homem luta, mais ele é bem-sucedido, e mais distante fica de seu próprio ser, porque se torna cada vez mais tenso, cada vez mais preocupado. A vida torna-se uma agonia constante, em função do medo do fracasso. Mesmo que seja bem-sucedido, o medo de que alguém possa afastá-lo para longe de sua posição. Um homem que vive para alcançar algo pode nunca ter paz. Assim, de um lado, criou-se essa ficção de ação vigorosa. Talvez as pessoas pensem que meditação exige uma ação vigorosa. É preciso apenas relaxamento. É preciso abandonar a própria mente, esquecer que há qualquer futuro, permitir que este momento seja suficiente por si só, e que o próximo momento vai cuidar de si mesmo. Aquele que puder se alegrar neste momento será capaz de se alegrar mais no momento que está chegando, porque se tornará cada vez mais experiente em ser alegre, em dançar, em cantar. E vai ficar cada vez mais seguro de si, a ponto de não precisar ser outra pessoa. Quem quer que a pessoa seja, vai ser capaz de desfrutar do êxtase supremo, sem ser rica, sem estar no poder, sem ser mundialmente famosa, sem ser uma celebridade. Você pode ser um Zé Ninguém e, ainda assim, todos os tesouros da existência podem lhe pertencer, porque eles não estão fora de você. Você desconhece sua própria riqueza interior. Por favor, fale sobre o abuso de poder. Existe um ditado famoso de um filósofo inglês: o poder corrompe, o poder absoluto corrompe completamente. Não concordo com ele. Minha análise é totalmente diferente. Todos são cheios de violência, ganância, raiva, paixão, mas ninguém tem poder, de modo que todos permanecem santos. Para ser violento é preciso ser poderoso. Para satisfazer a ganância é preciso ser poderoso. Para realizar as paixões é preciso ser poderoso. Portanto, quando o poder bate à porta de alguém, todos os seus cães adormecidos começam a latir. O poder torna-se um alimento para o indivíduo, uma oportunidade. Não que o poder corrompa, o homem é que é corrompido. O poder apenas faz sua corrupção irromper. O homem pode desejar matar alguém, mas não tem o poder de matar. No entanto, se tiver o poder, ele vai matar. Não é o poder que corrompe o homem é que carrega a corrupção dentro de si. O poder apenas lhe dá a oportunidade de fazer o que quiser. O poder nas mãos de um homem como Gautama Buda não vai corrompê-lo, pelo contrário, vai ajudar a humanidade a elevar a sua consciência. O poder nas mãos de Genghis Khan destrói a todos, estupra mulheres, queima pessoas vivas. Aldeias inteiras são queimadas, as pessoas não têm permissão para sair. Não é poder. Esse homem, Genghis Khan, devia estar carregado com todos esses desejos dentro de si. É quase como quando a chuva chega e diferentes plantas começam a crescer, mas plantas diferentes têm flores diferentes. Independente do que esteja oculto em suas sementes, e de sua potencialidade, o poder lhes dá uma chance, pois a maioria dos seres humanos está vivendo de forma tão inconsciente que, quando chega ao poder,
todos os seus instintos inconscientes têm chance de serem realizados. Daí, então, não se importam se pessoas vão morrer, se pessoas serão envenenadas. A pergunta é sobre o abuso de poder. O poder é utilizado de forma abusiva porque o homem tem desejos feios, que são herança dos animais. Em um mundo melhor, as primeiras coisas devem ser: perde-se praticamente 1/3 da vida na educação das crianças. Nesse 1/3 da vida, parte do tempo deve ser utilizada para limpar o inconsciente delas, de modo que, ao se formarem na universidade, tenham algum poder em algum lugar, ou seja, alguém vai se tornar comissário de polícia, alguém vai se tornar governador, alguém vai ser primeiro-ministro, e se não tiverem nada em seu inconsciente que seja venenoso e destrutivo, não há possibilidade de o poder ser abusivo. Quem vai abusar dele? O poder é neutro. O poder, em si, é neutro. Nas mãos de um homem bom, vai ser uma bênção. Por outro lado, nas mãos de um homem inconsciente, vai ser uma maldição. Porém, há milhares de anos o poder é condenado, sem se pensar que ele, na verdade, não tem de ser condenado. As pessoas é que têm de ser purificadas de todos os instintos horríveis que estão escondidos dentro delas, porque todas vão ter um tipo ou outro de poder. Não tem que ser um grande poder. A pessoa pode simplesmente estar sentada em uma estação de trem vendendo bilhetes, mas isso também lhe dá poder. O passageiro está parado no balcão, e a vendedora sequer olha para ele pela janela. Ela continua folheando o arquivo, e pode-se ver que não está preocupada com o arquivo, quer apenas estabelecer o lugar dela. Até mesmo o peão que está sentado do lado de fora do escritório do cobrador comporta-se como se fosse o presidente do país. Isso significa que não é uma questão de onde a pessoa está. Onde quer que esteja, ela terá algum tipo de poder. Aurangzeb, um dos imperadores da Índia, era tão impaciente que não podia esperar pela morte do pai, ou ficar mais velho, para que pudesse sucedê-lo. Então, aprisionou o próprio pai e se tornou o imperador do país. Seu pai permanecera ocupado a vida toda. Agora, sentado na cela da prisão, enviou uma mensagem para o filho: pelo menos arrume 30 meninos, para que eu possa lhes ensinar o sagrado Alcorão. E o comentário que Aurangzeb fez aos seus cortesãos é muito significativo. Ele disse: aquele velho não quer perder o poder. Agora, ele não é mais o imperador, mas 30 alunos. Ao ensinar-lhes o sagrado Alcorão, ele voltará a ter o poder sobre aquelas crianças pequenas. Os psicólogos dizem que as pessoas que têm medo de competir na vida e de se tornarem poderosas escolhem um caminho mais simples: tornam-se professores em escolas. Crianças pequenas. E podem persegui-las, bater nelas e, embora seja ilegal, isso acontece por todo o país. Um dia desses, eu estava lendo um relato de que há casos encontrados. Mas o governo continua a ocultar esses fatos. Pela primeira vez o governo admitiu, em função de ter se tornado demasiado sério, que professores chegaram a bater com tanta força nas crianças que algumas ficaram surdas de forma permanente. Um menino. O próprio pai o acorrentou, e por quase 10 anos ele permaneceu acorrentado, preso a um pilar da casa. Quase se tornou um animal. Não pode ficar de pé, move-se apenas de 4 e, devido ao fato de ter sido forçado a viver no escuro, perdeu a visão. Até mesmo os pais usam o poder. Os professores usam o poder, maridos usam o poder, esposas usam o poder. Não importa onde o indivíduo esteja. Se a humanidade vier a compreender as profundas raízes psicológicas e mudar o inconsciente do homem de modo que não haja sementes, o poder poderá continuar a chover, mas não haverá flores de corrupção. Caso contrário, o poder será sempre mal utilizado. E não se pode tomar o poder das mãos das pessoas, uma vez que alguém deve ser a mãe, alguém deve ser o pai, alguém deve ser o professor. O único caminho é purificar o inconsciente dos indivíduos com a meditação,
preencher o ser interior com luz. Só a meditação proporciona à pessoa um coração puro, que não pode ser corrompido. Com isso, o poder nunca pode ser corrompido e, então, o poder pode ser uma bênção, e vai ser criativo. Depois, a pessoa vai fazer algo para tornar a vida mais amável, mais acolhedora, para tornar a existência um pouco mais bela. Mas esse grande dia ainda não chegou, e ao se esforçar para esse grande dia chegar, a pessoa vai deparar com todas as pessoas viciadas em poder que estarão contra ela. Já me perguntaram várias vezes, por que o mundo inteiro é contra você? Todos são viciados em poder, e estou tentando transformar o homem em um conjunto de serenidade, paz, silêncio, amor e êxtase. Porque as mulheres gostam de ser atraentes para os homens e, ao mesmo tempo, se ressentem de seus desejos sexuais. Há uma estratégia política nisso. As mulheres gostam de ser atraentes porque isso lhes dá poder. Quanto mais atraentes, mais poderosas são em relação aos homens. E quem não quer ser poderoso? A vida inteira as pessoas lutam para serem poderosas. Porque as pessoas têm desejo por dinheiro. Porque traz poder. Porque querem ser o primeiro-ministro ou o presidente de um país. Porque traz poder. Porque querem respeitabilidade, prestígio. Porque traz poder. Porque querem se tornar santo. Porque traz poder. As pessoas estão em busca do poder de diferentes maneiras. E não foi deixado nenhum outro recurso para as mulheres serem poderosas a não ser o corpo. É por isso que elas têm contínuo interesse em ficar cada vez mais atraentes. Nunca observaram que a mulher moderna não se preocupa muito em ser atraente. Por quê? Porque ela está entrando em outros tipos de política de poder. A mulher moderna está saindo da antiga escravidão. Ela vai lutar com o homem nas universidades pelos diplomas, vai competir no mercado, vai competir na política. Ela não precisa se preocupar muito em parecer atraente. O homem nunca se incomodou muito em parecer atraente. Por quê? Isso foi deixado completamente para as mulheres. Para elas este foi o único recurso para alcançar algum poder. E para os homens havia tantos outros recursos que parecer atraente parecia um pouco afeminado, maricas. Isso é para mulheres. Mas não foi sempre assim. Houve um tempo em que as mulheres eram tão livres quanto os homens. Então, os homens costumavam ficar interessados em ser atraentes tanto quanto as mulheres. Basta olhar para Krishna, sua imagem, com belas túnicas de seda, com uma flauta, com toda espécie de ornamentos, brincos, uma bela coroa feita de penas de pavão. Basta olhar para ele. Ele parece tão bonito. Aqueles eram os dias em que homens e mulheres eram absolutamente livres para fazer o que quisessem. Depois veio uma longa era sombria, em que as mulheres eram reprimidas. Isso aconteceu por causa dos padres e seus chamados santos. Esses santos sempre tiveram medo das mulheres, porque a mulher parece ser tão poderosa que seria capaz de destruir a santidade em questão de minutos. Dizem que a mãe, durante 25 anos, tenta fazer de seu filho um sábio, e depois vem uma mulher que em 2 minutos faz dele um idiota. É por isso que as mães nunca podem perdoar as noras. Nunca. Levou 25 anos para a pobre mulher idosa dar alguma inteligência àquele homem, e em 2 minutos tudo se foi. Como é que ela pode perdoar essa mulher? Foi por causa dos santos que as mulheres foram condenadas, porque eles tinham medo de mulheres. As mulheres têm de ser reprimidas. E, em função de terem sido reprimidas, todas as fontes para competir e fluir na vida foram levadas embora. E elas foram deixadas com apenas uma única coisa, o corpo. Porque as mulheres gostam de ser atraentes para os homens. Perguntam-me. É por isso, é porque é seu único poder. E quem não quer ser poderoso? Para aquele que não entende que o poder traz apenas sofrimento, o poder é destrutivo, violento, e é apenas por meio do entendimento que o desejo de poder desaparece. Quem não gosta de ser poderoso?
E você pergunta: mas por que elas também se ressentem de seu desejo sexual mesmo quando querem ser atraentes para os homens? Pela mesma razão. A mulher permanece poderosa apenas quando fica dependurada na frente do homem como uma cenoura, nunca disponível e sempre disponível, tão perto e tão longe. Apenas então ela é poderosa. Se ela cai imediatamente no colo dele, o poder se vai. E depois que o homem explora a sexualidade dela, depois que ele a usa, ela está acabada, ela não tem mais poder sobre ele. Portanto, ela o atrai, no entanto, mantém-se distante. Ela o atrai, ela o provoca, ela o seduz, e quando ele chega perto dela, ela simplesmente diz não. Agora isso é uma questão de simples lógica. Se ela diz sim, o homem a reduz um mecanismo, e a usa. E ninguém quer ser usado. É o outro lado da mesma política do poder. Poder significa a capacidade de usar o outro, e no momento em que uma pessoa usa a outra, seu poder desaparece e ela fica reduzida à impotência. Nenhuma mulher quer ser usada. E os homens fazem isso há séculos. O amor tornou-se algo feio. Deveria ser a maior glória, mas não é, pois o homem tem usado a mulher, e ela se ressente e resiste, naturalmente. Ela não quer ser reduzida a uma mercadoria. É por isso que se vê em maridos abanando o rabo em torno das esposas e as esposas em uma atitude que as coloca acima de todo esse absurdo, mais santas do que eles. As esposas continuam fingindo que não estão interessadas em sexo, sexo feio. Elas têm tanto interesse quanto os homens, mas o problema é o seguinte: elas não podem demonstrar interesse. Do contrário, os maridos imediatamente as reduzem à impotência e passam a usá-las. Por isso é que elas têm interesse em tudo mais, em ser muito atraentes para os maridos e, depois, se negar a eles. Esse é o prazer do poder. Atrair o homem, e olha que ele é atraído quase como se fosse por cordas, e depois de dizer não, reduzindo a impotência absoluta. E ele fica abanando o rabo como um cachorro. É assim que a mulher gosta. Esta é uma condição horrível. Não deveria ser assim. Esta é uma condição horrível porque o amor foi reduzido à política de poder. Isto tem que ser mudado. É preciso criar uma nova humanidade, e um novo mundo, em que o amor não seja uma questão de poder de jeito nenhum. É preciso, pelo menos, deixar o amor fora da política de poder. Podemos deixar o dinheiro, a política, podemos deixar tudo, mas precisamos deixar o amor fora disso. O amor é algo muito valioso, não se deve transformá-lo em uma mercadoria. No entanto, foi isso que aconteceu. O recruta acabara de chegar a um posto da legião estrangeira no deserto, e perguntou ao cabo o que os homens faziam como recreação. O cabo sorriu com sabedoria e disse: "Você vai ver. Bem, você tem mais de 100 homens nesta base e não vejo uma única mulher", disse o rapaz, intrigado. "Você vai ver", repetiu o cabo. Naquela tarde, 300 camelos foram levados para o curral. A um sinal, os homens pareceram enlouquecer. Eles saltaram para dentro do curral e começaram a fazer sexo com os camelos. O recruta viu quando o cabo passou apressado por ele e lhe agarrou o braço. "Vejo o que você quer dizer, mas não compreendo", afirmou o recruta. "Deve ter 300 daqueles camelos e apenas cerca de 100 de nós. Porque todo mundo está com pressa. Um homem não pode agir com calma." "O quê?" exclamou o cabo, espantado. "E ficar preso a um feio?" "Ninguém quer ficar preso com alguém feio, mesmo que seja um camelo. Consequentemente, quem quer ficar preso a uma mulher feia? A mulher tenta de todas as maneiras ser bonita, pelo menos parecer bonita. E, depois que o homem fica preso às seduções da mulher, ela começa a fugir dele, porque esse é o jogo. Se o homem começa a fugir da mulher, ela vai chegar perto dele, vai começar a segui-lo. No momento em que o homem começar a segui-la, ela passará a fugir. Este é o jogo. Isso não é amor, isso é desumano. Entretanto,
Isso é o que está acontecendo e o que tem acontecido ao longo dos séculos. Cuidado! Toda pessoa tem uma dignidade enorme, e ninguém pode jamais ser reduzido a uma mercadoria, a um objeto. É preciso respeitar os homens e as mulheres, pois todos são divinos. E esqueça a velha ideia de que é o homem que faz amor com a mulher. Isso é tão estúpido. Dá a impressão de que o homem é o executor, enquanto a mulher está lá apenas para cumprir algo que tem de ser feito. Mesmo na linguagem, é o homem que faz amor, é o homem que é o parceiro que age, enquanto a mulher está lá, em uma condição de receptividade passiva. Isso não é verdade. Ambos estão fazendo amor um com o outro, ambos são executores, ambos são participantes, e a mulher à sua própria maneira. A receptividade é a sua maneira de participar, mas ama a participação, tanto quanto a do homem. E o homem que não pense que apenas ele está fazendo algo para a mulher, ela também está fazendo algo para ele. Ambos estão fazendo algo de muito valioso um para o outro. Os dois estão se oferecendo um ao outro, estão compartilhando entre si suas energias. Estão se oferecendo um ao outro no templo do amor, no templo do Deus do amor. É o Deus do amor que possui a ambos. É um momento muito sagrado. Homem e mulher estão caminhando em uma terra santa. E depois haverá uma qualidade totalmente diferente para o comportamento das pessoas. É bom ser belo. É desagradável parecer ser belo. É bom ser atraente, mas é desagradável ter que manobrar para ser atraente. Essa manobra é artimanha. E as pessoas são naturalmente belas. Não há necessidade de nenhuma maquiagem. Toda maquiagem é horrível. Faz com que a pessoa fique cada vez mais feia. A beleza está na simplicidade, na inocência, em ser natural, em ser espontâneo. E quando a pessoa é bonita, não deve usar essa beleza como política de poder. Isso é profanação, isso é sacrilégio. A beleza é um dom de Deus. As pessoas podem compartilhá-la, mas não devem usá-la de forma alguma para dominar, para possuir o outro. E o amor vai se tornar uma oração, e a beleza vai se tornar uma oferenda a Deus. Política. Fomos programados para ser ambiciosos. Fomos programados para ser ambiciosos. E é aí que entra a política. Não é só no mundo comum da política, ela polui até mesmo a vida comum do indivíduo. A criança ainda pequena começa a sorrir para a mãe, para o pai, um sorriso falso. Embora não exista uma profundidade por trás disso, a criança sabe que sempre que sorri ela é recompensada. Aprendeu a primeira regra de como ser um político. Ela ainda está no berço e já lhe ensinaram política. Portanto, é preciso entender que é política. Portanto, é preciso entender que a política não é só aquela que se conhece pelo nome. Sempre que alguém coloca em prática uma série de poderes, isso é política. Não importa se diz respeito ao Estado, ao governo e assuntos como esse. Para mim a palavra política é muito mais abrangente do que geralmente se considera. O homem tem colocado em prática, ao longo da história, uma estratégia política sobre as mulheres. O homem tem colocado em prática, ao longo da história, uma estratégia política sobre a mulher, a de que ela é inferior a ele. E ele a convenceu disso. E havia razões para que a mulher fosse impotente e tivesse que ceder a essa ideia horrível, que é absolutamente absurda. A mulher não é nem inferior nem superior ao homem. Ambos são duas categorias da humanidade, e não podem ser comparados. A comparação em si é idiota, portanto, querer comparar é querer criar problema. Porque a mulher foi proclamada inferior pelo homem em todo o mundo. Porque essa foi a única forma de mantê-la em regime de escravidão, de torná-la escrava. Era mais fácil. Se ela fosse igual, haveria problema, e é por isso que ela tinha de ser condicionada à ideia de que era inferior. E as razões dadas são as seguintes: ela tem menos força muscular, sua altura é menor, ela não produziu nenhuma filosofia, nenhuma teologia, ela não fundou nenhuma religião,
Não havia mulheres que fossem artistas, musicistas, pintoras importantes. Isso mostra que ela não tem inteligência, que não é uma intelectual. Ela não está preocupada com os problemas mais elevados da vida. Sua preocupação é muito limitada. Ela é apenas dona de casa. Ora, optando-se por comparar dessa forma, fica fácil convencer a mulher de que ela é inferior. Mas essa é uma forma muito ardilosa. Há também outros aspectos a serem comparados. A mulher pode dar à luz uma criança, o homem não pode. Ele certamente é inferior, ele não pode se tornar mãe. A natureza não deu a ele essa grande responsabilidade, por saber que ele é inferior. A responsabilidade é para o superior. A natureza não deu a ele um útero. Na verdade, a função do homem no parto de uma criança não é nada mais do que a de dar uma injeção, uma prática muito momentânea. A mãe tem de carregar a criança por 9 meses e assumir todas as dificuldades de carregá-la. Não é uma tarefa fácil. E ainda dar à luz uma criança. É quase como se alguém estivesse passando pela morte. Depois, ela fica envolvida com a educação da criança por vários anos seguidos. No passado, então, ela dava à luz vários filhos, continuamente. Que tempo sobrou para ela para se tornar uma grande musicista, uma poeta, uma pintora? Será que lhe foi dado algum tempo para isso? Ela estava constantemente grávida ou tomando conta das crianças a quem dera à luz. Ela estava tomando conta da casa, para que o homem pudesse refletir sobre coisas mais elevadas. Apenas por um dia, por 24 horas, o homem deve mudar suas tarefas, deve deixar a mulher refletir, criar poesia ou música, enquanto, por 24 horas, ele toma conta das crianças, da cozinha, da casa. E depois ele saberá quem é superior. Bastam 24 horas para provar a ele que tomar conta de muitos filhos é simplesmente estar em um hospício. E basta um dia fazendo a comida para a família e para convidados para que o homem saiba que, em 24 horas, experimentou o inferno. Daí ele vai esquecer a ideia de que é superior, porque durante 24 horas ele não vai pensar, sequer por uma fração de segundo, sobre teologia, filosofia, religião. Vamos pensar sobre isso de outras maneiras. A mulher tem menos força muscular porque durante milhões de anos não lhe foi dado o tipo de trabalho que desenvolve músculos. Estive em aldeias aborígenes, na Índia, em que a mulher tem músculos, e o homem, não. Portanto, não é um fenômeno natural, e sim algo histórico. Porém, como por tanto tempo não se exigiu que as mulheres fizessem trabalho braçal, o corpo feminino, aos poucos, perdeu naturalmente a capacidade de desenvolvimento muscular. Mas é preciso ponderar sob outros ângulos também. A mulher tem mais resistência que o homem. Ora, isso é um fato constatado em termos médicos. As mulheres adoecem menos do que os homens, e vivem mais do que os homens, 5 anos a mais. É muita estupidez da sociedade ter decidido que o marido deve ter 4 ou 5 anos a mais do que a esposa. Isso é para provar que o marido é mais experiente, mais vivido, para manter sua superioridade intacta. Mas não está certo em termos médicos, pois a mulher vai viver 5 anos a mais. Se for para pensar dessa forma, então, o marido deve ser 5 anos mais jovem do que a esposa, de modo que eles possam morrer na mesma época, quase ao mesmo tempo. Por um lado, o marido tem que ser 4 ou 5 anos mais velho, e, por outro, a mulher não tem permissão de se casar novamente, em quase todas as culturas e sociedades. É um avanço que tem sido concedido a ela. Como não se permita que se case, ela, então, vai viver pelo menos 10 anos de viuvez. Isso é doentio, do ponto de vista médico, pois a aritmética está simplesmente errada. Porque impor 10 anos de viuvez a uma pobre mulher. O melhor teria sido que a esposa fosse 5 anos mais velha, e o homem, consequentemente, 5 anos mais jovem. Isso teria liquidado todo o problema. Eles morreriam quase ao mesmo tempo.
Não haveria necessidade de existirem viúvos e viúvas nem os problemas decorrentes disso. Ora, se formos considerar que a mulher vive 5 anos a mais do que o homem, então, quem é o superior? Se ela adoece menos, tem mais resistência, então, quem é o superior? As mulheres cometem 50% menos suicídio do que os homens. A mesma proporção vale para a loucura. As mulheres enlouquecem 50% menos do que os homens. Bem, esses fatos nunca foram considerados. Por quê? Porque o homem tem de cometer o dobro de suicídio em relação às mulheres. Parece que ele não tem paciência com a vida. Ele é impaciente demais, ansioso demais, com expectativa elevada, e quando as coisas não acontecem ao modo dele, ele se sente acabado. Ele se frustra com muita facilidade. Isso demonstra uma fraqueza, ele não tem coragem de enfrentar os problemas da vida. O suicídio é um passo covarde. É fugir dos problemas, é deixar de resolvê-los. A mulher tem mais problemas, ou seja, os dela e os que o homem cria para ela. Ela tem o dobro de problemas, e, ainda assim, consegue enfrentá-los com coragem. E os homens continuam a dizer que a mulher é fraca. Porque os homens enlouquecem 2 vezes mais que as mulheres. Isso simplesmente mostra que o intelecto dele não é feito de material resistente, ele estala a qualquer hora. Mas por que insistem continuamente que a mulher é inferior? É política. É um jogo de poder. Ouvi você dizer muitas vezes que os políticos e os padres estão explorando e enganando as pessoas, como se eles fossem uma raça diferente vinda do espaço sideral, forçados por nós. A meu ver, no entanto, esses políticos e padres saíram de nosso meio, de modo que somos totalmente responsáveis por suas ações, e reclamar deles pode significar reclamar de nós mesmos. Não se trata de um político e de um padre escondidos em cada um de nós? Poderia comentar, por favor? Os políticos e os padres, com certeza, não vêm do espaço sideral. De fato, eles crescem entre nós. Nós também temos o mesmo desejo de poder, a mesma ambição de ser mais santo do que os outros. Eles são as pessoas mais bem-sucedidas, quando consideradas essas ambições e esses desejos. Sem dúvida, somos responsáveis, mas é um círculo vicioso. Não somos os únicos responsáveis. Os políticos e padres bem-sucedidos continuam a condicionar as novas gerações para as mesmas ambições. São eles que fazem a sociedade, que cultivam sua mente e seu condicionamento. Eles também são responsáveis, e são mais responsáveis do que as pessoas comuns, pois elas são vítimas de todos os tipos de programas que lhes são impostos. A criança vem ao mundo sem nenhuma ambição, sem nenhuma sede de poder, sem nenhuma ideia de que ela é mais elevada, mais santa ou superior. Com certeza, ela não pode ser responsável. Aqueles que educam, ou seja, os pais, a sociedade, o sistema educacional, os políticos, os padres, a mesma gangue prossegue estragando todas as crianças. É claro que, quando for a vez dela, ela vai estragar. E é por isso que é um círculo vicioso. A partir de onde rompê-lo? Insisto em condenar os padres e os políticos porque é aí que o círculo pode ser destruído. Condenar criancinhas que chegam ao mundo não vai ajudar. Condenar as massas comuns também não vai ajudar, porque elas já foram condicionadas e já são exploradas. Elas sofrem e são infelizes. No entanto, nada as acorda, dormem profundamente. O único ponto em que as condenações devem se concentrar é sobre aqueles que têm o poder, porque eles têm o poder de contaminar as futuras gerações. Se puderem ser interrompidos, será possível ter um novo homem. Sei que todo mundo é responsável. Aconteça o que acontecer, de um jeito ou de outro, todo mundo tem parte nisso. Porém, para mim, o importante é saber em quem bater, de modo que se possa evitar o círculo vicioso para a nova geração de crianças. A humanidade tem girado em torno disso por séculos.
É por isso que não condeno as massas comuns, não condeno as pessoas em geral. Condeno aqueles que agora se encontram em uma posição em que, se relaxarem um pouco, no que diz respeito aos seus interesses estabelecidos, e olharem para a massa miserável da humanidade, é possível realizar uma transformação, ou seja, em que o círculo pode ser rompido. Escolho, propositadamente, os políticos e os padres. Sei que todos são responsáveis, mas nem todos são poderosos o suficiente para romper o círculo, e é por isso que dou em cima dos padres e dos políticos. Talvez eles nunca tenham tido medo de um único homem antes, mas agora eles têm medo de mim. Eles não querem que eu entre em nenhum país do mundo. Os padres estão por trás dos políticos, que estão fazendo normas e leis para que eu seja impedido. Nossa comunidade nos Estados Unidos foi destruída pelos políticos, mas, por trás dos políticos, estavam os cristãos fundamentalistas, o grupo mais ortodoxo dos padres cristãos. O próprio Ronald Reagan é um cristão fundamentalista. E ser um cristão fundamentalista significa ser absolutamente ortodoxo. Ele acredita que cada palavra da Bíblia é santa, e que vem da própria boca de Deus. E tanto os padres quanto os políticos são muito vulneráveis, não têm nenhum chão sob seus pés. Basta um bom choque e eles estarão acabados. Uma vez acabados, a sociedade vai poder experimentar a liberdade. Vamos poder educar as crianças de um modo mais humano, sem condicionamento, com inteligência, olhando para a terra como um todo, sem cristãos, sem hindus, sem muçulmanos, sem indianos, sem chineses, sem americanos. As nações e as religiões são criações dos padres e dos políticos. Uma vez que os padres e os políticos estejam acabados, as religiões e as nações também estarão acabadas. E um mundo livre de religiões e livre de nações será um mundo humano, sem guerras, sem ter que lutar desnecessariamente por coisas que ninguém viu. É tão estúpido que por milhares de anos as pessoas foram se matando em nome de Deus. Nenhuma delas viu, nenhuma delas tem qualquer prova, nenhuma delas tem qualquer evidência. E elas sequer se sentem envergonhadas, porque ninguém fez, olhando diretamente nos olhos, a pergunta. E vão a cruzadas, jihades, guerras religiosas, e destroem todos aqueles que não acreditam no dogma delas, porque o dogma delas é divino e todos os outros dogmas são criação do diabo. Elas estão tentando servir a humanidade matando gente. Sua intenção é libertar essas pessoas das garras do diabo. Mas o mais estranho é que toda religião acha que a outra é criada pelo diabo. E, com isso, a luta continua. Os políticos estão lutando guerra após guerra. E para quê? Não vejo razão. Se a Terra não tem fronteiras, então por que fazer esses mapas e desenhar linhas? Um dos meus professores era um homem muito inteligente. Um dia ele chegou com alguns pedaços de cartolina. Cortou todo o mapa do mundo em pequenos pedaços, colocou-os em cima da mesa e perguntou: alguém pode vir até aqui organizá-lo na ordem certa? Muitos tentaram, mas não conseguiram. Apenas um menino, ao ver que ninguém conseguia e que todos estavam colocando os pedaços juntos para formar o mapa, olhou para um pedaço do lado inverso. Em seguida, virou todos os pedaços ao contrário e descobriu a imagem de um homem. Ele organizou a imagem do homem, o que foi muito fácil, e aquela foi a solução. De um lado, foi montado o homem, do outro, o mapa do mundo. Talvez o mesmo seja verdade em relação ao mundo real. Se pudermos preparar o homem, o mundo estará preparado. Se for possível tornar o homem silencioso, tranquilo, amoroso, as nações vão desaparecer, as guerras vão desaparecer, toda a política suja vai desaparecer. E é bom lembrar que toda a política é suja, e que não existe nenhum outro tipo. Mas é preciso combater aqueles que têm o poder. Atingir o pobre homem comum não vai ajudar, porque ele não tem poder, ele é vítima. Mesmo que seja possível mudá-lo,
Não vai ser uma grande mudança. Entretanto, se for possível abolir a conspiração entre religião e política, padres e políticos, será realmente uma grande mudança, uma revolução, a única revolução necessária que ainda não aconteceu. O que você tem a dizer sobre política? O que eu tenho a dizer? Eu a amaldiçoo. É a calamidade que nos fez viver durante séculos no sofrimento. A política é absolutamente desnecessária. No entanto, os políticos não vão permitir que ela se torne desnecessária, porque, com isso, eles perdem suas presidências, suas casas brancas, seus Kremlins, seus cargos de primeiro-ministro. A política não é necessária, está realmente fora de moda. Foi necessária porque as nações lutavam constantemente. Em 3.000 anos, houve 5.000 guerras. Se as linhas de fronteira, que existem somente no mapa, e não na terra, forem simplesmente dissolvidas, quem é que vai se preocupar com política? Sim, haverá um governo mundial, mas esse governo será apenas funcional. Não haverá nenhum prestígio nisso, pois não haverá concorrência com ninguém. Se esta ou aquela pessoa é o presidente mundial, e daí? Elas não são superiores a ninguém. Um governo funcional significa o modo como as ferrovias são conduzidas. Quem se importa com quem é o presidente das ferrovias? Significa, também, o modo como o correio é administrado, e se é administrado de forma perfeita. Quem se importa com quem é o diretor-geral dos Correios? As nações têm que desaparecer e, com o desaparecimento delas, a própria política também desaparece. Ela comete suicídio. O que permanece é uma organização funcional que se preocupa. Ela pode ser rotativa como o Rotary Club, de modo que, às vezes, é dirigido por um homem negro, às vezes, por uma mulher, às vezes, por um chinês, às vezes, por um russo, às vezes, por um norte-americano, e assim segue, como uma roda. Talvez não se deva dar mais de 6 meses a uma pessoa, pois mais do que isso é perigoso. Assim, durante 6 meses o indivíduo é presidente e, depois, vai embora, para sempre. E nenhuma pessoa deve ser escolhida novamente. É pura pobreza de inteligência que se continue escolhendo a mesma pessoa para presidente repetidas vezes. Será que ninguém vê isso como pobreza de inteligência? Não existe nenhuma pessoa inteligente. Só se tem um idiota para dar continuidade. No mundo, também não há necessidade de partidos políticos. Os indivíduos devem decidir individualmente. Não há necessidade de nenhum partido político. É algo muito destrutivo na democracia. Embora as pessoas digam que a democracia não pode existir sem partidos políticos, eu digo que ela não pode existir se os partidos políticos existirem, pois eles têm seus próprios interesses. Cada indivíduo é livre para concorrer a qualquer cargo ou para votar em qualquer pessoa que ache certo. E quem quer que seja eleito pode ser muito mais sábio do que os presidentes e os primeiros ministros. Talvez, devido ao fato de essa pessoa ficar lá por apenas 6 meses, ela não possa desperdiçar seu tempo inaugurando essa universidade, aquela ponte, essa estrada, e todo tipo de absurdo, e perder tempo. E o parlamento simplesmente discute assuntos absolutamente insignificantes, como se tivessem a eternidade em suas mãos. Um pequeno projeto leva anos para ser aprovado. Um homem que tem apenas 6 meses não pode permitir essa estupidez. Ele vai escolher assessores científicos, especialistas em diferentes campos de atuação. Por exemplo, em economia, ele vai encontrar todas as melhores mentes econômicas do mundo para assessorá-lo. Ele não tem muito tempo. Ele não pode dar prosseguimento com políticos de quinta categoria que só sabem a arte de mentir e nada mais. Ao ter que decidir sobre educação, pedirá o conselho dos grandes educadores do mundo. Porém, neste exato momento, coisas estranhas acontecem. Tenho apenas uma única fórmula a dar ao homem, um mundo único.
Violência. Todos os ditadores do mundo são criados por nós. Todos os ditadores do mundo são criados por nós, porque queremos alguém para nos dizer o que fazer. Há um motivo muito sutil para isso. Quando alguém diz ao outro o que fazer, ele não tem nenhuma responsabilidade sobre se isso está certo ou errado. Essa pessoa é isenta de responsabilidade, não tem que pensar a respeito, não tem que se preocupar com isso. Toda a responsabilidade vai para aquele que ordena a outro o que fazer. Indivíduos como Adolf Hitler, Joseph Stalin ou Ronald Reagan não estão em suas posições de poder devido às suas qualidades. Estão porque milhões de pessoas querem que lhes digam o que fazer, pois, sem ninguém que lhes ordene o que fazer, elas ficam perdidas. É o povo que cria os ditadores. Adolf Hitler era praticamente louco, mas uma nação, uma das nações mais inteligentes do mundo, que criou uma grande tradição de filósofos, pensadores, teólogos de primeira categoria. Ainda no século XX, a Alemanha produziu pessoas como Martin Heidegger, que talvez seja o maior filósofo deste século, mas ele também era um seguidor de Adolf Hitler. Parece quase incompreensível que um homem com as qualidades de Martin Heidegger. Analisei todos os filósofos do mundo, e Martin Heidegger parece ter uma genialidade, uma originalidade muito grande na abordagem das coisas a partir de direções completamente novas, mas ele era um seguidor de Adolf Hitler e o apoiava. Fiquei me perguntando qual poderia ser a razão. E toda a nação apoiou aquele louco. A razão é que ninguém quer ter nenhuma responsabilidade. Porém, no momento em que a pessoa perde sua responsabilidade, por achar que é um fardo e que alguém deve assumi-la, perde também sua individualidade, perde também sua liberdade. A responsabilidade do homem não está separada de sua liberdade, de sua individualidade. Depois de abandonar sua responsabilidade nos ombros de outra pessoa, o homem se reduz à insignificância. Claro, agora ninguém vai culpá-lo se algo der errado, mas ele perdeu sua alma. As pessoas condenam os ditadores, mas ninguém pensa em termos psicológicos, em como os ditadores são criados, em quem os cria. Todos os povos os criam, e os criam na esperança de que eles assumam a responsabilidade. No entanto, não estão cientes de que, com a responsabilidade, também vai a liberdade, a individualidade, a democracia, a liberdade de pensamento ou de expressão, tudo. O homem perde sua alma no momento em que coloca a sua responsabilidade nas mãos de outra pessoa. E há pessoas que gostam de dominar, de dar ordens, e estas são pessoas insanas. Portanto, é uma situação estranha. O homem quer ser desobrigado de responsabilidade e, é claro, há algumas pessoas que estão preparadas para assumir todas as responsabilidades, porque estão assumindo toda a liberdade do homem. Estão assumindo todos os direitos dele e sua própria individualidade, e são pessoas cujo único desejo é o poder. Elas têm um tipo diferente de insanidade, mas parece ser muito fácil de ajustar. Parece haver um determinado sincronismo entre as pessoas que querem se ver livres da responsabilidade, sem saber que estão se livrando de sua própria alma, e as outras pessoas insanas, que amam somente uma coisa, o poder. Você pode falar sobre violência. O homem é um dilema porque é uma dualidade. O homem não é um ser único, ele é o passado e o futuro. O passado significa o animal e o futuro significa o divino. E entre os dois está o presente, entre os dois está a existência do homem, dividida, separada em direções diametralmente opostas. Se o homem olhar para trás, ele é um animal. É por isso que a ciência não consegue acreditar que o homem seja alguma coisa mais que não apenas outro animal. Afinal, a ciência investiga somente o passado. Charles Darwin e os outros estão certos de que o homem nasce dos animais. É verdade em relação ao passado, mas não em relação à totalidade do homem. A religião olha para o possível, aquilo que pode acontecer e ainda não aconteceu.
A ciência disseca a semente e não consegue achar nenhuma flor lá. A religião é visionária, sonha e é capaz de enxergar o que ainda não aconteceu, a flor. É claro, não pode ser encontrada, aquela flor não pode ser encontrada dissecando-se a semente. Ela precisa de um grande insight, não capacidade de analisar, mas algum voo intuitivo, alguma abordagem poética. Ela precisa de um sonhador verdadeiro, que possa enxergar aquilo que ainda não aconteceu. A religião olha para o possível e acha que o homem não é um animal, e sim divino, o homem é Deus. E ambos são verdadeiros. O conflito é infundado. O conflito entre a ciência e a religião é fútil. As direções, os métodos de trabalho, os campos de atuação de ambas são totalmente diferentes. A ciência sempre reduz tudo à fonte, enquanto a religião sempre pega um voo em direção ao objetivo. O homem é tanto um quanto o outro, e é por isso que ele é um dilema, uma ansiedade constante, ser ou não ser isso ou ser aquilo. O homem pode encontrar a paz somente de duas maneiras, ou ele volta a ser um animal, e aí vai ser um ser único, aí não haverá divisão, aí novamente haverá paz, silêncio, harmonia. E é por isso que milhões de pessoas tentam ser animais de formas diferentes. A guerra dá uma oportunidade para o homem se tornar animal, e é por isso que a guerra tem grande atração. Em 3.000 anos de história o homem lutou 5.000 guerras e, de forma contínua, em um lugar ou outro, a guerra prossegue. Não passa nem mesmo um único dia em que o homem não mate outros homens. Por que tamanho prazer em destruir, em matar? A razão, no fundo, está na psicologia do homem. No momento em que a pessoa mata, de repente, ela é um ser único, porque se torna um animal novamente, e a dualidade desaparece. É por isso que, em assassinato, em suicídio, há uma enorme força magnética. O homem não pode ser persuadido ainda a deixar de ser violento. A violência explode. Mudam-se os nomes, mudam-se os slogans, mas a violência permanece a mesma. Pode ser em nome da religião, em nome de uma ideologia política ou qualquer coisa absurda, como uma partida de futebol ou de cricket, qualquer coisa basta para que as pessoas se tornem violentas. As pessoas têm tanto interesse na violência que, se não puderem fazer pelas próprias mãos, em função de ser arriscado e temerem as consequências, elas encontrarão maneiras indiretas para serem violentas. Em um filme, ou na TV, a violência é uma obrigação, pois, sem violência, ninguém vai querer ver o filme. Ao ver violência e sangue, de repente, a pessoa se lembra de seu passado animal, não se lembra de seu presente, e esquece completamente o seu futuro. Ela se torna seu passado. Ela se identifica. E o que está acontecendo na tela, de alguma forma, se torna a sua própria vida. Não é mais uma espectadora. Naqueles momentos, torna-se uma participante, cria uma conexão. A violência exerce grande atração. A sexualidade também exerce grande atração, porque somente nos momentos sexuais é que a pessoa pode se tornar única, pois, do contrário, ela permanece duas, dividida. E a ansiedade e a angústia persistem. Violência, sexo, drogas, todos eles ajudam, pelo menos temporariamente, a retroceder, a se tornar totalmente animal. Mas isso não pode se tornar um estado permanente. É preciso que se entenda uma lei fundamental: nada pode retroceder. No máximo, pode-se fingir, no máximo, pode-se enganar. Mas nada pode voltar para trás, porque o tempo não se move para trás. O tempo sempre vai em frente. Não se pode transformar um jovem em uma criança, e não se pode transformar um velho em um jovem. Isso é impossível. A árvore não pode regredir à condição da semente original. É impossível. A evolução é contínua, e não há nenhuma forma de evitá-la ou forçá-la a regredir. Por isso, todos os esforços dos homens para se tornar animais e encontrar a paz estão fadados ao fracasso.
Eles podem ficar embriagados com bebida alcoólica ou drogados por meio de outras drogas, como maconha, LSD. Podem ficar completamente submersos. Por algum tempo, todas as preocupações desaparecem. Temporariamente eles não fazem mais parte de uma existência